E agora é hora de trazer aqui para o BMC Pre-Market o Gustavo Almeida, o nosso Guga. Bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Guga, você tá calminho ou você tá nervoso? Tá nervosinho? Pois é, boa pergunta. Eu tô calminho, né? Acho que no momento que o mercado ele mostrou que perdeu aquele apetite e mudou o tom, né, de curto prazo, e não conseguiu se manter acima dos 112.200 pontos, ali despertou, né, um movimento de venda, de sell-off muito forte por parte do mercado. Continuo dizendo, né, o grande player do momento no mercado são os fundos multimercados. Esses, né, tradicionalmente, são muito bons em operar juros. Toda vez que tu tem aí um estímulo para ter um aumento, uma elevação de juros, que, querendo ou não, é o que a gente tem percebido, né, em função da mudança também da percepção de risco aqui dentro do Brasil, né, acaba que esses players que estavam posicionados em bolsa de valores, em renda variável, acabam que eles se sentem mais motivados, né, a zerarem suas posições e já transferir o seu dinheiro para onde eles, querendo ou não, né, estão acostumados a ganhar dinheiro historicamente. E ontem, Guga, a gente viu a Bolsa chegar aí, né, a cair mais de 4%, como você está falando, ao longo do pregão, e os investidores temerosos aí com o risco fiscal. A queda acabou sendo amenizada no fim do dia, mas mesmo assim o movimento contribui com uma perda de mais de 6% na Bolsa essa semana. Como é que você vê esse movimento? O mercado está receoso de aumentar gastos sem aumentar receitas? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente está mostrando aí que está muito incerto o nosso curto médio prazo. Tá? Querendo ou não, o governo está perdendo a rédea da situação. Tá? A gente vê aí, equipe econômica saindo, né, pedindo demissão, mais pessoas saindo dos seus cargos. Isso não é algo saudável, né? É algo que tem, de certo, mostrado pelo seguinte, né? Você contrata uma pessoa para ela poder colocar o seu melhor. No momento que ela perde confiança em continuar trabalhando ou não consegue colocar o seu trabalho e pede para sair, é sinal de que as coisas não estão muito bem alinhadas. Então essa é a mensagem que eu consigo tirar, assim como, né, grande parte dos investidores também consegue tirar, e isso estimula um fluxo de venda, né, e uma redução do fluxo de compra, e obviamente que a cotação ela vai cair, né? Mas dá para a gente ir interpretando aqui o comportamento do mercado agora e tentar entender, né, onde podemos enxergar aí o mercado voltar a ter um certo equilíbrio. Legal. E para hoje, Guga, o que você pode dar uma olhada aí no gráfico? O que você está projetando para essa sexta-feira? Será que teremos aí mais um dia sangrento? Vamos olhar o que dá para esperar aí para o nosso Ibovespa e para o nosso mercado futuro no dia de hoje. Bom, interpretando primeiro aqui o Ibovespa, né, é muito importante lembrar novamente que uma percepção de que o ano poderia ser uma grande correção, até porque, querendo ou não, né, Daniel, nós estamos vendo aí S&P 500 ontem batendo nova máxima histórica. A nossa sensação aqui dentro do Brasil é que as coisas estão amargas, que o mercado está pesado e tudo mais, mas quando a gente olha para o mercado americano, fazendo novas máximas históricas. Então imagina se nós estivéssemos acompanhando esse movimento, né? Onde nós poderíamos estar com o nosso Ibovespa agora. Mas enfim, essa presença muito mais forte, muito mais intensa de Brasília, né, em cima do mercado aqui dentro do Brasil, tem feito com que o nosso mercado ele venha em processo de correção desde junho deste ano. Então, ao ficar abaixo dos 112.200 pontos, né, as coisas de fato, né, ao invés da gente ter diminuído a volatilidade, como eu vinha comentando, né, olha, no momento que diminuir a volatilidade do mercado, existe uma chance de nós retomarmos uma tendência de alta. O mercado, ao invés de diminuir a volatilidade, ele aumentou a volatilidade, né, conseguiu ter mais incertezas de curto prazo, o que acaba, né, gerando essa correção um pouco mais intensa, um pouco mais profunda. Eu não descarto a possibilidade, se por um acaso não vier, né, uma resposta que traga um pouco de alívio para os mercados agora por parte de Brasília, a gente precisa ver uma resposta de Brasília, porque todos os holofotes estão para Brasília. Né? As incertezas, o fluxo financeiro está olhando para Brasília hoje, querendo ou não. Tá? Então, se as coisas não melhorarem no curto prazo, podemos sim ver a nossa bolsa ir perder, né, a região dos 100 mil pontos.
tá? Podemos chegar, quem sabe, aí até a região de 96.500 pontos. Tá? No curto prazo, ontem eu comentei aqui no nosso pre-market, tá, que o movimento negativo do nosso mercado ele poderia vir até essa região dos 105.500 pontos. Continuo olhando para ela. Tá? Tivemos, acho interessante, né, olhar e observar que nós tivemos uma resposta no final do dia interessante do nosso mercado, né, a partir das 3 horas da tarde. Certo? Tivemos toda essa movimentação da equipe econômica no fechamento do nosso mercado, o que fez com que o aftermarket sofresse um pouco mais, o EWZ, né, lá nos Estados Unidos caísse, né, também muito forte, muito mais intenso no pre-market, mas me chama a atenção que essa abertura, a gente não está trabalhando nas mínimas de ontem. Tá? Então, me chama a atenção e vou ficar acompanhando aqui como é que vai ser o comportamento do mercado por agora. Tá? No tom negativo, a minha visão é que a gente possa ver o mercado vir buscar essa região dos 105.500 pontos. Num tom mais positivo, imagino que a gente possa retornar para a região dos 110 mil pontos e, no melhor dos mundos, quem sabe, ir lá trabalhar novamente nos 112.200 pontos, 113 mil pontos. Mas nota como já mudou as projeções. Né? Antes eu falava que a gente poderia... na semana passada, que a gente poderia voltar a trabalhar lá na região dos 120 mil pontos, não era buscar novas máximas históricas, mas voltar para a região de 120 mil pontos. Essa deterioração de cenário, né, quando eu olho para o mercado, quando eu olho para o comportamento do preço, quando eu olho para os números, né, para os dados que nós temos aqui agora, eu já não consigo mais enxergar esse fôlego, simplesmente uma movimentação de alta seria para voltar ali para a região dos 112.200 pontos. Legal, Guga. E ontem a gente teve a votação da PEC dos precatórios, que era um gatilho que a gente vinha falando, né, para dar uma animada na Bolsa, mas do jeito que foi aprovado, expandindo o teto de gastos, era o gatilho que o mercado esperava. O próprio presidente falou que o mercado fica nervosinho, né, como a gente acabou de falar aqui no início. Como é que você vê isso? Não, na verdade não foi o que o mercado esperava. Né? Pelo contrário, eu acho que o movimento está deixando as coisas mais conturbadas e está mostrando que de certa forma, né, interesses políticos eles estão prevalecendo em cima dos interesses que de fato a gente deveria estar tomando, né, neste momento que, querendo ou não, a gente vem aí de um período longo de pandemia, de um período longo de mercado parado, né, querendo ou não, do movimento mesmo de... Muita gente ficou no mundo todo em casa, tem vários pontos que estão aí engargalados e precisam ser desengargalados, e toda essa movimentação, toda essa deterioração, todo esse movimento de câmbio tem muito mais trazido desafios para os empresários do que uma facilidade, um empurrãozinho para que de fato nossa economia volte a crescer. Legal. Vamos fazer algumas análises então, Guga? Com certeza. O pessoal aqui já está falando aqui, o Gunter, ou Ginter, né? Guga, dá uma olhada e comenta sobre BB Seguridade, por favor. Vamos lá então, vamos estudar BB Seguridade. O que eu estou enxergando aqui? BBSE3. Né? O que nós podemos enxergar aqui? Bom, de fato, né, ela já vinha aqui com um ciclo fechado, diferente de outros ativos, né, ela tinha passado por um período de correção mais intenso ali até o início de setembro. Tá? Então, todo esse ajuste do mercado ele já estava acontecendo com muita intensidade aqui até o início de setembro. Tá? O mercado ele vem reagindo, ao meu ver, é um movimento de repique de curto prazo. Tá? Eu acho que a gente entra agora num período mais de lateralização do papel, tá? Até mesmo para que essa volatilidade comece a diminuir um pouco mais. E aí sim, eu acho que a gente vai ter uma janela interessante para se tomar posição e ela entrar em tendência. Tá? A gente teve aqui esse primeiro repique, a gente está trabalhando aqui essa alta, ela está trabalhando muito alinhada com esse movimento que aconteceu entre os dias 10 de agosto e 10 de setembro. Tá? Então, entre essas duas datas, quando a gente pega essa última movimentação, essa última tendência que nós tivemos de baixo e usamos ela como referência, essa alta está trabalhando em cima deste movimento. Tá? E aí eu consigo enxergar que esse movimento pode continuar sendo estimulado de forma positiva. Tá? A gente está aqui bem na região de 113, é uma região bem importante a ser superada, mas o movimento positivo eu acredito que possa ter espaço para ir até 23,50. Tá? Se conseguir se acelerar até 23,50. Mas se tu for analisar, né, a relação de risco-retorno para tomar posição agora, já não compensa mais. Legal, Guga. No curto prazo, tá? Beleza.
O Guga, tem também aqui, não sei se é Vladisney ou Vladisney, tá perguntando aqui, ó, por fundamentos, Petri 4 está de graça. E como é que está graficamente? Essa questão de graça ou não de graça é muito relativo, né? Porque no final a gente vai sempre comparando. Então, faz sentido imaginar que está, né, descontado perto do que a gente vai analisando, né, mas se tivesse de fato de graça, né, não estaria nessa cotação que nós estamos agora, ok? O que está acontecendo... Só um pouquinho, gente. Não, eu vou dedurar aqui, viu, Guga? É a Paula Moraes que tá aqui, já causando antes do início do programa. Ela tá aqui rindo, ela tá provocando o Guga. Tem que ser um mestre budista aqui para conseguir se manter, né, íntegro aqui dentro do programa, assim, sem perder a compostura. Eu tô quase que chorando aqui. Ela não tem nem vergonha. Puseram no ar de verdade, gente. Não aqui. Pegaram Paula budista, no pulo. a mulher dele, ela faz meditação. Ô, Guga, você precisa começar a fazer meditação com a Gabi para ser, né, mais concentrado. Eu só dei uma risadinha, gente. Desculpa, voltem para os seus programas, por favor. Vambora. Vai lá, Guga. Vamos lá, né? Voltar aqui para cá, então. Cheio de lágrimas nos olhos, mas tudo bem, mas tô aguentando aqui. O que eu estou enxergando de possibilidade ainda, se tivermos uma certa continuidade aqui na movimentação de queda, seria a Petrobras voltar aqui para a região de 25 e 20. Tá? O meu tom positivo, que é o que eu estou olhando, né, e concordo com esse pensamento de que Petrobras está bem descontado, é para ir trabalhar lá para a região dos 35,50. Né? O que está faltando é um pouco de otimismo para trazer fluxo para dentro de Brasil. Né? Eu acredito que quando entrar esse fluxo, tu vai ter menos intensidade de venda de Petrobras, né, e uma maior intensidade de compra, e aí vai faltar, vamos lá, né, como se estivesse faltando um pouco mais de ativos para serem distribuídos dentro do mercado, e aí, obviamente, o preço ele tende a correr e ir para um patamar mais alto, né, porque muitas pessoas estão percebendo que, de fato, né, existe aí um desconto interessante em cima de Petrobras, e vai ser mais demorado, vamos assim dizer, assim pensar, né, de se desfazer da posição de Petrobras. Legal. Guga, tem pelo menos umas 3 pessoas aqui que estão pedindo Cyrela. Cyrela. Tá? O que nós temos aqui em Cyrela? Nós estamos aqui no ciclo de baixa. Tá? Eu consigo enxergar que tinha um espaço para voltar a ter uma movimentação de alta. Tá? Uma chance muito grande se mantivesse aqui acima dos 16,40. Acho que a gente estava aqui num momento muito legal para entrar novamente em tendência de alta, mas não conseguiu, continuou a movimentação de baixa. Tá? O que pode vir a acontecer? Vamos voltar à análise do ciclo maior. Né? O que nós temos aqui nessa análise aqui do ciclo maior? Para onde pode ir? Olha só, que interessante. Nós estávamos aqui na região de 1,68. Cyrela está trabalhando, né, para vir buscar aqui a região de 2.0, tá, que é ali 14,45. 14,45, me entreguei o gauchês, né? O que eu estou esperando agora é que ela consiga voltar, a cotação consiga voltar acima dos 16,40, tá? Dê uma tranquilizada aí nesse tom, né, de juros no curto prazo, ficar mais, mais assim, pô, será que toda aquela expectativa de que Selic ficaria em 8,5, será que vai passar para 2 dígitos? Né? Será que eu acho que esse é o tom do momento, né? E que, obviamente, impacta em todo o setor de construção civil. Tá? Então, inflação, né, construção civil, poxa, impacta, gera um pouco de mudança de expectativa, de mudança de otimismo, né? Então a gente tem que ficar acompanhando e percebendo as cenas dos próximos capítulos. Acaba que o fato de não ter entrado em tendência, né, nos últimos 3 pregões, não ter entrado em tendência de movimento de alta novamente, né, para ser o início de uma tendência de alta, acaba deteriorando um pouco o cenário e postergando esse início, né, que eu estava esperando que poderia acontecer no curto prazo, por um período um pouco mais distante. Então, esperar essa próxima semana, quem sabe 2 semanas, para voltar a olhar aí para o setor e voltar a ser um pouco de otimista no nível de preço que o mercado estiver. Ô Guga, o Nelson aqui ele está pedindo BID 4.
Interbanco, acho que está entre as maiores quedas, né, de ontem, né? Sim, está uma das maiores quedas. Nota que a volatilidade aumentou e muito, né, desde o dia 27 de setembro. Tá? A volatilidade de Banco Inter aumentou demais, a gente consegue olhar aqui pelo gráfico e pelo indicador, tá? Que vem dentro dessa lateralidade. Foi uma das maiores quedas, mas foi aquilo que a gente conversava, né, nas últimas 2 semanas, que eu tinha comentado que o nível de preço que o Banco Inter tinha chego, alguns falam que é para falar chegado, né? Que tinha chego, já estava, vamos assim dizer, interessantíssimo. Tá? Acaba que o Banco Inter, ele aumenta a volatilidade, tá? Ele aumenta a volatilidade para fechar toda essa estrutura, a volatilidade estava alta. Eu imaginava que a gente poderia voltar, né, a ter um repique, que pelo menos era para voltar ao nível 16,78 e comentei, né? Olha, a partir de agora não vale a pena montar posição. A volatilidade ainda está alta, esse repique já foi satisfeito e o mercado ele vai tentar voltar, né, a seguir a tendência de baixa. Então, se vocês olharem, né, nos nossos pre-markets passados, tem todos eles dentro do canal do YouTube aqui da BMC, né, ou também no meu canal do Google Almeida, vocês vão perceber que eu falava exatamente isso de Banco Inter, né? Que esse repique que se teve, ele depois seria acompanhado de um movimento que tentaria continuar a tendência. E é esse movimento que nós estamos tendo. O que precisa agora? Começar a diminuir a volatilidade. Se de fato o mercado começar a diminuir a volatilidade, tá, nesse momento, e tiver aí uma janela que as coisas fiquem um pouquinho menos tensas, tá, e o mercado possa voltar a subir, bom, a gente pode enxergar aí com certeza o Banco Inter voltar para a região de R$20, né? E, enfim, né, não vou descartar que existe um cenário muito otimista, mas aí tem que ver se o cenário muito otimista tem espaço para entrar agora, seria o Banco Inter voltar lá para a região dos 28. Legal. Guga, uma última então. O Lucas está pedindo aqui Copel. Para encerrar. 3 ou 6? Vamos no 6. Você que manda. Eu não mando nem na minha risada. Vamos lá, o que está acontecendo com o Copel, tá? Eu acredito que, ficando abaixo de 6,60, Copel fica mais estimulada a ter um processo de correção um pouquinho mais intenso, tá? Esse processo de correção um pouco mais intenso, ele pode ser quem sabe, de uma correção que possa chegar até esta região, que é a região que nós estamos, né? 6,25 e no pior dos mundos seria voltar aqui para 5,85, tá? Então, medindo aqui essa amplitude do comportamento do mercado, do comportamento dos preços, né, me parece que os participantes do mercado tendem a trabalhar nesses níveis de preço, nessas regiões. Legal. É isso então, né, Guga? Acho que finalizamos aí. Sextou para você. Temos recado para essa sexta? Com certeza, o meu recado para esta é o mesmo, né? Eu sei que no curto prazo tu vai olhar assim, puxa, né, a renda fixa, querendo ou não, né, você contrata hoje, você compra um renda fixa com pré-fixado acima de 10%, deve estar trabalhando em torno de 12% agora ao ano, né? Eu sei que as pessoas elas ficam mais estimuladas a não tomarem risco, porque elas estão olhando para esse ambiente de proteção. Mas, quanto mais o mercado cair, o momento do retorno ele vai te trazer uma rentabilidade muito maior, né? Um movimento muito maior. Não dá para te comparar o quanto cresceu a Bolsa em 2020, vamos imaginar, né, em 2021 com o que rendeu uma renda fixa. Mas, se tu for pensar, né, o timing que tu está agora e o upside que essa Bolsa pode dar, num segundo momento, quando as coisas começarem a ficar um pouco mais transparentes, um pouco mais claras, e elas vão acontecer quando aparecer um pouco mais de esperança em relação a Brasília, né? E aí tem várias coisas que possam acontecer, tu vai ver que o upside vai ser muito interessante. Então, saber alocar o seu recurso, né, entre renda variável e renda fixa é muito interessante. Tá? Então, tu estar com essa liquidez para poder depois alocar na Bolsa vai fazer todo sentido e quem aproveitar, né, depois que essa correção terminar, quem aproveitar o movimento de alta, pode ter certeza que vai ganhar muito mais dinheiro do que deixando o dinheiro, né, tranquilo ali na renda fixa. Beleza, valeu, Guga. Recado aí do Gustavo Almeida, nosso Guga. Valeu, Guga, um abraço para você, até segunda. Um abraço, até segunda. Bom descanso.